Você está disposto em receber visitantes? Nosso sistema solar às vezes recebe visitantes de uma parte profunda do universo, e um visitante que está voltando para fazer outra aparição é o Oumuamua. Por que o retorno e o que isso significa para nosso sistema solar? Junte-se a nós neste vídeo enquanto desmistificamos o misterioso objeto espacial Oumuamua e revelamos por que ele é tão único e controverso. Além disso, exploraremos o que pode acontecer quando esse objeto finalmente entrar em contato com a Terra. Então, fique comigo até o final. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o Smartwatch Série 8 Ultra. Ele possui mais de 50 funcionalidades, 100% à prova d'água e conecta com qualquer celular. Receba notificações e atenda chamadas, além de monitorar seus movimentos com um sensor óptico de última geração. Uma combinação perfeita entre estilo e tecnologia. Peça o seu agora mesmo na loja Cloud Importados. Utilize nosso cupom Realidade10 para garantir um super desconto. O link está na descrição. É um asteroide, um cometa ou uma espaçonave alienígena? Oumuamua é tão misterioso que confunde os astrônomos até hoje. Durante muito tempo, a humanidade teve a impressão de que não estamos sozinhos no universo e pode haver forças e civilizações escondidas na imensidão do cosmos. Ao longo dos anos, ocorreram muitos eventos que reforçaram essa crença, sendo um deles o aparecimento de Oumuamua. Esse objeto espacial estranho e enigmático surgiu de forma misteriosa e, em seguida, acelerou em direção ao espaço exterior. No entanto, agora ele retornou e parece estar se dirigindo em direção à Terra. Considerando nosso conhecimento e tecnologias atuais, poderíamos supor que seria simples identificar ou classificar qualquer objeto avistado no espaço. No entanto, a história de Oumuamua foi completamente diferente, deixando cientistas e astrônomos intrigados. O termo Oumuamua significa mensageiro de longe, chegando primeiro. Esse objeto veio do espaço profundo, também conhecido como espaço interestelar. O espaço interestelar é a região entre as estrelas, localizada além do nosso sistema solar. De tempos em tempos, objetos podem entrar no sistema solar da Terra a partir do espaço interestelar. Mas Oumuamua foi um visitante surpresa do espaço interestelar que nos deixou confusos. A primeira coisa sobre esse objeto foi a sua aparência. Ele tinha uma forma alongada, como uma salsicha ou cachorro-quente. Por isso, os cientistas pensaram que fosse um asteroide. No entanto, os asteroides geralmente têm formas arredondadas ou irregulares e orbitam o Sol em nosso sistema solar. Oumuamua parecia ter uma forma definida, como um objeto cortado ou projetado com precisão, mas não orbitava o nosso Sol da mesma forma que os asteroides fazem. A próxima coisa estranha sobre o Oumuamua foi o seu comportamento. Você esperaria que um objeto espacial viajasse em velocidades regulares como outros objetos espaciais, certo? Na verdade, Oumuamua desafiou essa regra do espaço. Os cientistas perceberam que ele estava se movendo em uma velocidade estranha, o que gerou uma grande discussão sobre o que poderia ser. Uma das teorias levantadas foi a de que poderia ser um cometa. Um cometa é um objeto celeste composto principalmente de gelo e poeira que orbita o Sol. Quando se aproxima do Sol, o calor faz com que o gelo se transforme em gás, criando uma cauda brilhante. Os cometas são como bolas de neve sujas que viajam pelo espaço e podem ser vistos da Terra em ocasiões especiais. Se você já olhou para o céu noturno e viu uma bola de luz rápida atravessando o céu, provavelmente viu um cometa. Cometas viajam em velocidades diferentes de asteroides ou corpos planetários, podendo variar de 36.000 até 252.000 km por hora. Quanto mais próximo um cometa fica do Sol, mais rápido ele se move. A velocidade surpreendente do objeto fez os cientistas pensarem que poderia ser um cometa, mas faltava uma característica importante dos cometas: a cauda. Oumuamua era muito estranho porque seu movimento no espaço não era como o de um cometa. Alguns pesquisadores sugeriram que ele poderia estar liberando gás de um lado iluminado pelo Sol, impulsionando-o como um foguete no espaço. No entanto, o problema com essa teoria era que não havia gás detectável escapando e, portanto, não havia uma cauda como se vê em um cometa típico. Se Oumuamua fosse realmente um cometa, os cientistas teriam descoberto isso mesmo sendo um objeto interestelar.
Em 30 de agosto de 2019, foi descoberto um desses cometas interestelares, chamado de 2I Borisov. Também conhecido como Cometa Borisov, é um cometa interestelar que recebeu esse nome em homenagem a seu descobridor, o astrônomo amador Gennady Borisov. Foi o segundo objeto interestelar detectado em nosso sistema solar depois do Oumuamua. Após constatar que Oumuamua não se enquadrava nem na categoria de asteroide, nem na de cometa, surgiu uma nova teoria intrigante. Esse visitante peculiar poderia ser um fragmento de um exoplaneta. A ideia sugerida era que um asteroide teria colidido com um planeta distante no espaço exterior, resultando na dispersão de pedaços desse planeta pelo espaço. Desde o momento em que foi avistado, Oumuamua se transformou em um mistério intrigante. Ele foi avistado pela primeira vez em 19 de outubro de 2017, usando o Observatório Pan-STARRS, no Havaí. Só para vocês terem uma ideia do poder desse telescópio, ele possui uma das maiores câmeras digitais do mundo, com 1,4 bilhão de pixels. Este telescópio foi construído para identificar objetos espaciais vistos como potenciais ameaças à Terra, ou seja, objetos que poderiam colidir e causar danos ao impacto. Quando os astrônomos que o operavam avistaram o estranho objeto passando rapidamente por nosso sistema solar como um farol, eles concluíram que era algo que nunca tinham visto antes e o nomearam de Oumuamua. Na época, muito se falava que o objeto desconhecido tinha medidas de 800 metros de comprimento, 80 metros de largura e 80 metros de altura. Mas hoje sabemos que esses valores não estão corretos. O tamanho exato do Oumuamua é difícil de determinar com precisão, pois é um objeto interestelar distante e foi observado apenas por um curto período de tempo. Mas hoje sabemos que está muito mais próximo dos 120 metros de comprimento, 110 metros de largura e 19 metros de altura. Isso provou que o Oumuamua não tinha a forma de um charuto ou salsicha, mas sim a forma de um disco. Quando passou pelo ponto mais próximo do Sol, em 9 de setembro de 2017, surpreendeu os cientistas com sua velocidade incrível, cerca de 114 mil quilômetros por hora. Além disso, sua trajetória ao redor do Sol indicou que não estava apenas sendo influenciado pela força gravitacional do espaço, mas veio de algum lugar além do nosso sistema solar. E foi nesse exato momento que nasceu mais uma teoria alienígena. A divulgação dessas informações gerou muita controvérsia e pânico tanto na comunidade científica quanto no público em geral. A ideia de um objeto desconhecido explorando o nosso sistema solar era assustador. Oumuamua não estava sendo influenciado pelo nosso Sol e estava se afastando em direção ao espaço. O impulso observado no objeto não se assemelhava ao que os cientistas estão acostumados a ver em cometas ou outros corpos planetários. Era um impulso contínuo e parecia intencional. Além disso, o objeto parecia estar acelerando para escapar do calor do Sol e retornar ao seu lugar de origem fora do sistema solar. A aceleração intrigante de Oumuamua levou muitos a especularem que poderia ser uma espaçonave alienígena. Teorias surgiram sobre a possibilidade de ser uma sonda extraterrestre, impulsionada por uma fonte de energia interna desconhecida, em vez de combustíveis tradicionais. A origem e a idade do objeto permaneceram desconhecidas, e sua velocidade era tão alta que nenhum telescópio na Terra poderia capturá-lo com clareza. Inicialmente considerado com forma de charuto, mas corrigido depois tendo uma forma de panqueca, a teoria de uma espaçonave alienígena ganhou força como a explicação mais plausível para esse fenômeno espacial peculiar. Alguns pesquisadores chegaram a conclusões exóticas para explicar de onde veio e como operava esse visitante. Um professor de astronomia de Harvard, chamado Avi Loeb, afirmou que o Oumuamua é uma espaçonave alienígena impulsionada por light sail. Esse método de propulsão espacial utiliza a pressão da luz solar para impulsionar uma espaçonave. Ele consiste em uma vela ou painel refletivo leve que reflete a luz, transferindo uma pequena quantidade de momento para a espaçonave. Isso permite que a espaçonave seja impulsionada pelo impulso contínuo da luz, eliminando a necessidade de combustíveis convencionais. No entanto, essa afirmação não estava totalmente correta. Um objeto só poderia ser impulsionado pela radiação solar se fosse pequeno, leve e tivesse uma densidade muito baixa.
Além disso, ele precisaria de uma grande área de superfície para capturar radiação solar suficiente para a propulsão espacial. Mas todos esses argumentos são baseados em nosso nível atual de conhecimento científico e capacidades tecnológicas. Se considerarmos uma civilização mais avançada do que a nossa, é possível que eles possam impulsionar uma espaçonave usando a radiação solar, mesmo que seja tão grande quanto Oumuamua e não possua muitas placas para absorver radiação. Essa teoria de uma civilização avançada também poderia explicar por que o objeto é tão difícil de ser detectado. Há especulações de que ele possa estar usando um mecanismo de camuflagem, fazendo com que se assemelhe a uma rocha espacial. No entanto, essas ideias são apenas suposições e ainda não temos evidências concretas para comprová-las. Com todos esses fatos, os cientistas relutam em admitir que Oumuamua seja uma espaçonave alienígena. Então, outras ideias tiveram que ser propostas para tentar explicar o objeto. Uma das teorias mais aceitas é que esse objeto seja um pedaço em forma de panqueca de detritos de um exoplaneta. Em 2021, 2 pesquisadores da Universidade Estadual do Arizona disseram que o Oumuamua poderia ser um iceberg de hidrogênio. Eles acreditavam que o objeto veio de um planeta semelhante a Plutão e foi lançado em nosso sistema solar por uma colisão há cerca de 400 a 500 milhões de anos. Segundo eles, a aceleração de Oumuamua ocorreu devido à evaporação rápida do nitrogênio do objeto gelado. Esse processo passou despercebido pelos telescópios porque o nitrogênio está presente em nosso sistema solar. Porém, logo depois, astrofísicos da Universidade de Harvard contestaram essa ideia de que o Oumuamua era feito de gelo de nitrogênio. Eles disseram que não há nitrogênio suficiente no universo para criar um objeto como esse. Além disso, o nitrogênio puro só foi encontrado em Plutão. Atualmente, Oumuamua parece estar deixando nosso sistema solar e os cientistas especulam que ele entrará no espaço interestelar no final da década de 2030. Mas ainda existe o medo de que esse objeto intrigante possa fazer outra manobra repentina e retornar à Terra mais uma vez. Afinal, ele apareceu novamente no radar. Embora esteja atualmente a uma longa distância da Terra, dado o comportamento estranho desse objeto e sua órbita peculiar, Oumuamua pode retornar. Seria melhor se soubéssemos exatamente o que esse objeto é e como detê-lo. Mas, infelizmente, ele se mostrou um formidável adversário espacial com uma velocidade tremenda. A velocidade de Oumuamua é de quase 6 unidades astronômicas por ano, o que equivale a mais de 100 mil quilômetros por hora. Isso é muito mais rápido do que a nossa espaçonave mais rápida. Para comparação, a Voyager 1, que está há quase 50 anos no espaço, uma das naves mais importantes da história, atinge 61.500 km por hora, sendo quase metade do Oumuamua. Então não há como alcançar esse objeto misterioso do espaço. Em 2017 foi lançado o projeto Lyra, que tem como objetivo encontrar uma maneira de enviar uma espaçonave rápida o suficiente para explorar objetos interestelares, como Oumuamua e o 2I Borisov. O projeto planeja utilizar uma espaçonave inovadora com tecnologia Light Sail, que poderia potencialmente alcançar Oumuamua possivelmente nos anos 2040. As melhores previsões é que esse projeto desenvolva sua nave entre 2030 e 2031 e chegue até Oumuamua por volta de 2048. Os cientistas fizeram melhorias significativas nas espaçonaves, e um exemplo disso é o Light Sail 2, uma nave pequena movida exclusivamente pela radiação solar. Ela já orbitou a Terra 18.000 vezes, percorrendo uma distância de 8 milhões de quilômetros. Se forem feitas mais melhorias nessas espaçonaves, em alguns anos poderemos ter algo rápido o suficiente para alcançar Oumuamua e tantos outros objetos misteriosos que com certeza vão surgir. Mas parece que não precisamos perder tempo com isso, já que o Oumuamua parece estar se dirigindo para a Terra novamente. Embora Oumuamua esteja atualmente próximo a Netuno, os cientistas ainda temem que seu estranho padrão orbital possa levá-lo à Terra. Se isso acontecer, as possíveis consequências não são conhecidas, já que ainda não sabemos exatamente o que o Oumuamua é ou quais são suas capacidades. Como mencionado anteriormente, o objeto acelerou repentinamente quando se aproximou do Sol, prestes a deixar nosso sistema solar.
Se de fato esse objeto for uma espaçonave alienígena, ele pode ser capaz de viajar a essa tremenda velocidade constantemente para chegar à Terra no menor tempo possível. Mas então, o que aconteceria? Bom, vamos ser bem diretos aqui. A primeira coisa seria um impacto massivo. A colisão desse objeto espacial com a Terra causaria uma grande destruição, desde terremotos até tsunamis. Se o Oumuamua for uma espaçonave, então poderíamos ter um problema de invasão espacial em nossas mãos, e ninguém sabe quais doenças, patógenos ou vírus mortais esses alienígenas podem trazer para a Terra. Existe a possibilidade teórica de que Oumuamua possa ser uma espaçonave alienígena com tecnologia avançada, como vemos em filmes de ficção científica. No entanto, é importante ressaltar que essa é apenas uma especulação e não há evidências concretas que sustentem essa ideia. Por outro lado, se futuras pesquisas revelarem que Oumuamua é apenas uma rocha espacial ou um fragmento de um planeta destruído, nossa preocupação seria apenas em lidar com as consequências de uma possível colisão ou impacto. Mas e aí, o que você acha? Oumuamua é apenas uma rocha espacial perdida em nosso sistema solar ou é uma nave alienígena comandada por uma civilização muito avançada? Deixe nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo.